Você sabia que você não precisaria do Koto Amatsukami, do Shisui Uchiha, para manipular a mente alheia das pessoas sem elas nem perceberem? Quer saber como? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar. Fala, Shonens, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Cancelão, eu sou aluno de Medicina e eu faço parte do programa MAPS Interligas, que é Medicina Avançada na Prática do Esporte. E você já sabe que sábado às 11 da manhã você já tem um encontro marcado comigo para falar de ciência aplicada no mundo geek. E hoje a gente vai entender como é que funcionaria o Koto Amatsukami do Shisui Uchiha para manipular a mente da pessoa sem ela nem perceber. E o pior, faz todo sentido biológico. E para quem não conhece, o Shisui Uchiha era um ninja extremamente habilidoso do clã Uchiha, sendo mais poderoso até que o Itachi em sua juventude. E tinha um genjutsu de mais alto nível, que era o Koto Amatsukami. E esse genjutsu era tão perigoso justamente porque ele conseguia manipular a vítima sem ela nem se dar conta de que estava sendo manipulada, e o Shisui poderia colocar qualquer tipo de memória ou pensamento na cabeça da vítima e a vítima pensaria que aqueles pensamentos são dela mesma. Mas será que isso faz sentido na vida real? Bom, Shonen, para saber disso, a gente tem que voltar para a década de 80 para os experimentos de um neurocientista chamado Benjamin Libert. O experimento dele consistia basicamente em vários aparelhos medindo a atividade elétrica no corpo e na cabeça do participante. O participante escolhia qual botão apertar da mão direita ou da mão esquerda e informava depois ao pesquisador qual botão ele tinha decidido. Só que os achados desse experimento de Libert ficaram extremamente conhecidos justamente porque ele detectou sinais elétricos antes mesmo do participante informar ou saber qual mão ele ia tocar no botão. É claro, se você quiser saber de mais detalhes desse experimento, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha curiosidade de ler mais sobre ele. Mas basicamente o que ele detectou foi: o impulso elétrico vem segundos antes, pelo menos meio segundo antes, da pessoa tomar consciência da decisão que ela tinha tomado. Ou seja, para o experimento de Lambert, o que ele postulou posteriormente foi que primeiro vinha a decisão e só depois a pessoa tomava consciência da decisão que ela tinha tomado sobre qual botão apertar, ou da mão direita ou da mão esquerda. E vários estudos posteriores demonstraram que o que a gente acha que é uma consciência única e central do nosso cérebro, tomando decisões a partir da nossa vontade, é na verdade um aglomerado de áreas do nosso cérebro, tomando decisões em conjunto e só depois a gente tomando consciência dessas decisões tomadas. Por exemplo, em um trabalho posterior do Benjamin Libert, ele refinou esse experimento do botão, basicamente colocando um ímã variável gigante perto da cabeça da pessoa e os mesmos eletrodos para detectar os movimentos das mãos. E ele conseguiu fazer com que os voluntários trocassem o botão que fossem apertar assim que ele ligou o ímã. Então, por exemplo, a pessoa tomava uma decisão subconsciente de apertar o botão direito, ele ligava o ímã bagunçando um pouco a função cerebral desse paciente e a pessoa, ao invés de apertar o botão com a mão direita, ele apertava com a mão esquerda. Só que quando os pesquisadores perguntaram aos participantes por que de última hora eles trocaram o botão que iam apertar, ou eles não sabiam responder, ou eles falavam que mudavam de ideia de última hora, mas que foi 100% decisão deles. E isso bate perfeitamente com outros achados desse campo da neurociência. Por exemplo, o trabalho de Michael Gazzaniga demonstrou que, na hora que pacientes têm hemisferiotomia, ou seja, a separação das duas partes do cérebro, uma parte do cérebro não consegue se comunicar com a outra, então a informação que uma capta, ela não consegue passar para a outra. Nesse experimento do Gazzaniga, ele separou o campo de visão de pacientes que tinham sofrido essa hemisferiotomia e mostrou várias imagens para os participantes, cada hora em um campo de visão. E qual foi o achado impressionante do Gazzaniga? Se você lembra um pouco da anatomia do nosso campo visual, você sabe que o que enxergamos com o olho esquerdo se comunica diretamente com o hemisfério direito do nosso cérebro e vice-versa. Quando os pesquisadores mostravam uma imagem do lado direito do campo visual, lembrando que o lado direito se comunica com o hemisfério esquerdo, que é a parte que controla também a nossa fala, o participante falava que tinha visto um carro. Só que quando essa imagem era mostrada do lado esquerdo do campo visual e o campo visual esquerdo se comunica diretamente com o hemisfério direito, que não tem a capacidade de fala, ele dizia que não estava vendo imagem nenhuma, enquanto a sua mão estava desenhando um carro. Só que o achado mais impressionante do Gazzaniga, na minha opinião, foi que quando ele perguntou para os voluntários por que eles estavam desenhando um carro, por exemplo, com a mão esquerda, eles inventavam uma desculpa como: eu tô pensando em como é que eu vou fazer para voltar para casa e estava pensando no meu carro onde é que eu estacionei. E é justamente esse tipo de coisa que faz com que nós não quebremos a nossa ilusão de consciência central. Os voluntários não tinham porquê e não estavam mentindo para ele. Eles só não tinham consciência de uma tomada de decisão que foi feita em outra parte do cérebro que não chegou à consciência dele. Ou seja, o nosso cérebro tem várias áreas que tomam várias decisões ao mesmo tempo e só depois essas decisões vêm à nossa consciência e a gente percebe aquilo como decisão nossa.
Já avisei que vai dar merda aí. E Shone, se você já viu aquele vídeo de eu explicando como é que o Sharingan poderia funcionar, a propósito, se você não viu, clica aqui na descrição para você entender esse vídeo melhor, você já sabe como é que o Shisui poderia manipular a mente da pessoa. Basicamente, ele colocando energia para fora através de ondas eletromagnéticas e criando um campo variável magnético perto do crânio da pessoa, ele poderia, similar aos experimentos da década de 80, influenciar na tomada de decisão e depois deixar por conta do intérprete do cérebro da pessoa justificar a decisão que já foi tomada no inconsciente dela. E dessa maneira ele conseguiria manipular a decisão de qualquer pessoa sem nem a pessoa ter consciência de que está sendo manipulada. Porque o intérprete do nosso cérebro, ou seja, a nossa consciência central, se você quiser ser um pouquinho mais específico, se chama núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, ele mesmo se encarregaria de criar uma narrativa para a decisão inconsciente que foi tomada depois. E agora que você já sabe como é que funcionaria o Koto Amatsukami do Shisui, é só você sair por aí com um ímã variável gigante mudando a decisão de todo mundo perto de você. Brincadeira, jovem, não faça isso, pelo amor de Deus, não coloque um ímã variável gigante na cabeça de nenhum amigo seu, combinado? E Shone, se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve no canal para me dar uma força, que nesse início de canal me ajuda demais. E é até bom para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, para eu continuar trazendo mais conteúdo assim para o canal. Eu espero de coração que você tenha gostado de assistir esse vídeo. Um abraço e até a próxima.